Fala galera, você está no Convocados pela VE e aqui ao meu lado, Luciana Campos, como prometido. Eu consegui trazer a Luciana aqui para poder fazer esse programa e a gente vai desmembrar tudo que esta moça, todo conhecimento. Luciana, jornalista, comentarista, advogada, militar, entre outros atributos. Lu, muito obrigado pela sua participação, é sempre um prazer estar com você aqui e eu fico muito feliz, cara, quando surgiu esse convite em trazer você para poder fazer o programa, porque você é uma pessoa que tem um conhecimento vasto sobre o futebol, entre outras coisas. Então eu acho que esse bate-papo assim vai ser aquele bate-papo onde dois jornalistas que a gente vai falar pra caramba. E aí, Lu, como é que você tá? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Eu primeiro queria agradecer a você pelo convite, ao Ricardo também. É muito legal estar aqui. Eu gosto muito de falar de futebol, sou suspeita. A gente vai ficar aqui um tempo. Eu falo, não falo pouco não. Eu falo, você já viu que eu já falo muito. E é bacana participar com vocês aí desse programa. Pode mandar a pergunta aí que eu tô pronta. Então vamos às perguntas no Convocados pela VE, cara a cara com a Luciana Campos. Lu, quero saber de você, como é que você entrou no mundo do esporte e do jornalismo? Conta um pouquinho como é que você conseguiu entrar com a sua paixão pelo futebol, principalmente pelo futebol. No esporte eu pratico desde criança. Eu sempre fui aquela criança que foi fazer vôlei, basquete, eu sempre pratiquei esporte. O futebol, em especial, tem a ver com meu pai. Meu pai é um torcedor roxo pelo Flamengo e sempre assistiu muitos jogos de futebol. Eu cresci vendo minha mãe brigando com ele, porque todo final de semana meu pai estava em frente à televisão vendo futebol. Então, a paixão pelo futebol vem dele. Eu, em 2006, na Olimpíada de Atlanta, em que as brasileiras, aquela geração da Marta, enfim, surgiu, e deu aquele up do futebol feminino. Eu pratiquei também beach soccer à época. Então, assim, o esporte sempre esteve muito ligado à minha vida, de eu não só assistir, quanto praticar também. E o futebol em especial tem a ver com o meu pai, assim, com a paixão que ele tem pela modalidade. Então veio do seu pai, que você ama o esporte, né? Principalmente pelo futebol, que o seu pai via todos os jogos, assim como eu, né? É um cara doido pelo futebol, a gente assiste Várzea Grande contra Campina Grande, seja lá o que for, a gente tá vendo. É muito legal. E também, quando comecei esse bate-papo aqui, eu comecei a ser jornalista por causa da minha mãe. Minha mãe falou assim, a gente estava numa férias, e ela falou assim, você adora futebol, por que você não vira jornalista? Eu falei, nunca tinha passado na minha cabeça. Eu falei, pois é, acho que vai dar certo. Ela falou, você fala pra caramba, você gosta de futebol, vai lá, nem estava pensando em televisão, rádio, nada. Ela falou assim, vai ser jornalista, você gosta de falar sobre o tema. E aí agora voltando a Luciana Campos, eu queria saber de você o seguinte, você tem uma vasta experiência no jornalismo, você trabalha para a Roquete Pinto, para a rádio, TV, da Max TV. Como é, nos dias de hoje, esse preconceito de uma mulher estar dentro do esporte, não digo tomando o espaço, não é isso, mas assim, a gente sabe que existe um preconceito por ser mulher dentro do futebol. Como é que é para você esse tema? Como é que você já sofreu algum preconceito, alguma coisa neste sentido? Assim, Fabrício, o preconceito ele existe. Eu particularmente ainda não passei por ele, eu falo ainda porque é sempre muito possível passar por algo que é tão concreto na sociedade em que a gente vive. Eu penso que assim, eu quando cheguei de fato a vir para frente das câmeras, porque antes eu trabalhava atrás, eu sempre trabalhei nos bastidores, mas quando eu vim para cá, para frente, assim, várias outras já passaram por aqui e elas apanharam muito para que eu chegasse aqui e fosse uma coisa mais tranquila. Eu acho que é uma questão cultural que se coloca no fato da mulher com o futebol, que vem a cada dia, a cada ano, melhorando. Claro que ainda existem as coisas estão mudando, devagarinho, mas estão mudando. Estão mudando, mas hoje eu acho que é mais comum você assistir uma transmissão de futebol com uma mulher comentando. Isso já não gera mais espanto. A narração era a última barreira e a gente começa agora
aprender também a ouvir mulheres, né? O que se tinha, até eu mesma, quando eu comecei a ouvir as mulheres, sou um pouco estranho, porque a gente está acostumado com a voz masculina. Assim, a gente não está acostumado a ouvir uma voz feminina. Exatamente. Fazendo uma transmissão, seja ao vivo, seja um programa, seja gravado. Estou falando no termo de futebol, não em outros programas. Mas assim, numa transmissão ao vivo, por exemplo, a gente começou com comentarista de arbitragem. Aí passamos para comentarista de futebol e aí o último escalão que seria dentro de uma transmissão, a narração, que o narrador é quem puxa, né, a maior parte da transmissão. Lógico. E eu, pelo menos, eu fico muito feliz que tenha mudado esse conceito, que é um conceito, cara, desculpa, babaca, mas era um preconceito e era uma barreira do qual eu nunca entendi, porque, assim, as mulheres são tão capazes quanto os homens, no meu ponto de vista. Eu não sou dono da razão, não sou dono da verdade, mas assim, qual é o problema de ter uma mulher narradora? Mas aí tem uma questão social, por exemplo, na questão da mulher que narra. Tem a questão da voz, nós temos uma voz naturalmente mais fina. Vai mudar um pouco. Mas aí você trabalha, você tem, a fonoaudiologia está aí para isso, técnicas, né? Então, assim, eu acho que hoje você tem mudanças sensíveis na carreira, que elas ao longo do tempo vão dando tom. Eu, graças a Deus, ainda não passei por nenhum tipo de preconceito, não sofri. Mas é curioso, assim, as pessoas ainda se espantam com o fato de eu gostar de futebol, falar, né? Porque então, quando uma pessoa que não te conhece na rua, sei lá, você está conhecendo uma pessoa na rua e a menina pergunta para você assim: Luciana Campos e tal, o que você faz da sua vida? Aí você fala assim: eu sou comentarista de futebol. Existe um espanto? Tem. Você sabe que esses dias uma amiga minha me mandou uma mensagem, ela falou: Luciana, você não sabe da manhã. Eu falei: o que foi, Fernanda? Eu entrei no Uber, o cara falou que te conhecia. Falei: sério? Da onde? Pois aí eu tomei um susto, ele sim, o cara começou a falar de futebol, ainda mais comigo que eu não entendo nada. Aí eu falei: no seu nome, ele falou: conheço, eu escuto ela. Aí ela é minha amiga. Eu comecei não é assim. Aí ela falou: pô, tem outra Luciana Campos? Eu falei: não que eu saiba, mas ele falou bem de você, pô, super te elogiou e tal. Há um espanto porque, infelizmente, ainda tem um certo estereótipo com relação às mulheres. E aí, quando você sai um pouco desse estereótipo masculino, né, que se entende ou que se pensa relacionado à mulher em relação ao futebol, as pessoas tomam um pouco o espanto. Ou daquelas mulheres que vão ao estádio só por conta, acompanhando os namorados, os maridos, não é o meu caso. Você é frequentadora de arquibancada. Eu vou arquibancada, eu viajo para ver jogos quando eu não estou trabalhando, enfim. Então, não tem a ver com o namorado, com a pessoa que eu esteja, no caso. E geralmente, eu não me lembro agora, eu tô até pensando se eu já namorei alguém. Eu não ia nem entrar nesse mérito da questão, não ia nem fazer essa pergunta de namorado. A gente vai continuar no tema. Não, eu já tive de zoar mesmo. Namorado, assim, de acontecer, de me bloquear porque o meu time goleou o time dele, entendeu? E aí eu não aguentei. Não, você vai ter que dar aquela pitaquinha, né? Vai ter que dar uma alfinetadinha de leve, uma coisa assim, tranquila. Eu sacaneio e tal, que o time foi rebaixado, assim, então isso acontece, porque dificilmente eu namoro alguém que torce para o mesmo time que eu, então assim, e aí eu não deixo passar a zoação. Isso é bem Luciana Campos, né? Vamos complicar o negócio, né? Pra que eu vou namorar com uma pessoa que não torce pro meu mesmo time? Não tem graça. Não, verdade. Vai ter que namorar alguém com... Se for rival, melhor ainda. É verdade, A gente vai chegar lá, Então, ainda dentro desse tema, a gente ainda vê, assim, arquibancada, como você mencionou agora, as mulheres estão indo, como você falou, estão indo agora sozinha. Antigamente ia com o namorado, porque ia acompanhar o namorado. Hoje as mulheres, elas não só entendem de futebol, como gostam do futebol. Então, é uma coisa louca. Então, a gente está num nível onde começamos no comentarista de arbitragem, passamos para comentarista esportivo, passamos para narradora esportiva feminina, e agora as mulheres começaram a tomar conta da arquibancada. Então, assim, você vê como é que o futebol no século XXI mudou. Sim. O mundo já era das mulheres. Agora o futebol também é das mulheres. A gente pode ver aí a seleção feminina de futebol cara, é muito legal ver um jogo. Campeonato Brasileiro Feminino, você acompanha? Quantos jogos importantes tivemos no futebol feminino que deu de 10-0 no futebol masculino? Sim. Então, assim, mudou, né?
Mudou. Eu acho que que não tem como não mudar, não tem como evoluir. Eu acho que os conhecimentos estão aí postos, tem a internet, tem seu lado bom e o ruim. E essa nossa participação também, então, compreender usar, a internet pro lado legal da coisa, a informação tá para todo mundo. Não, com certeza, eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas eu acho que a gente ainda tem que galgar aí, porque os espaços estão postos, é preciso conquistá-los. E tá construindo degrau por degrau. Não é uma coisa que você chega no topo e assim, se der um vendaval, cai tudo e desmorona. As mulheres estão indo, cara, degrau por degrau, vai construir uma coisa sólida. Daqui a pouco a gente já tem times de comentaristas, narradoras, já formados. Antigamente era só homem que trabalhava. Hoje não, hoje já tem times femininos. A Damas do Esporte é uma. Exatamente. Quem não conhece a Rádio Damas do Esporte, Luciana também faz comentários na rádio e é formada por meninas. Por mulheres, perdão. Né? Meninas não, mulheres, desculpa. Da Luciana Zogaibe, que é uma grande narradora. É muito legal. Eu trabalho com a Luciana na Rádio Roquete Pinto. Tem a Natália, tem a Fernanda. São mulheres que entendem muito de futebol. Eu adoro ouvir, eu escuto direto. A Luciana é uma grande. Eu escuto você sempre. Você sabe disso, porque assim, eu como comentarista também de futebol, você faz comentários naquela partida que eu tomo nota, eu anoto. Não, porque cara, se a gente tem uma pessoa talvez melhor do que a gente precisa aprender com essa pessoa. E não para mim, por exemplo, é um prazer poder aprender com você quando você está fazendo a transmissão lá ao vivo pela Roquete. Eu escuto, eu anoto, falo, cara, acho que isso vai caber quando eu fizer, eu tiver ao vivo, acho que vai dar, porque fazer uma transmissão ao vivo é muito difícil. As palavras não saem, dá aquele branco, você não consegue lembrar de mais nada, desce um pano, fala assim, cara, ferrou, eu preciso falar. A gente sabe que no rádio não pode haver buraco. Não existe esse hiato de buraco. O rádio ele tem a coisa da magia, né, de você descrever e levar para o ouvinte uma situação que ele não está vendo, então ele precisa se imaginar ali. Você descrever tudo o que está acontecendo e colocar dentro do contexto. Né? Porque a televisão você tem a imagem vai te ajudar bastante, então você não precisa descrever tanto. Com tantos detalhes. Você tem que ser pontual e deixar que a imagem ali as pessoas vejam e tiram as próprias conclusões. No rádio não, no rádio você tem... Os olhos do ouvinte. Exatamente, você tem que conduzir aquilo de uma maneira que o ouvinte se sinta parte e compreenda aquilo. Então você tem que descrever o campo, você tem que descrever as jogadas, o lado do campo, às vezes a posição que está rolando. Pela televisão você não tem nem emoção, mas no rádio geralmente você tem emoção de tudo, né? Nem sempre o jogo tá aquela emoção. Eu ia falar assim, nem sempre o jogo ajuda a trazer essa emoção, mas é que você tenta passar o melhor possível. Exatamente. A gente tenta. Eu juro que a gente tenta, mas assim, a gente vê tanto jogo ruim, faz tanto jogo ruim que a gente também não fica com emoção. Fala, cara, o que aconteceu no jogo? Nada. Eu lembro que quando eu cobria um time, eu era setorista, e aí eu chegava na redação para escrever o que aconteceu no dia, aí eu botava assim, nada. Não aconteceu nada, cara. Eu vou falar o quê? Que o cara ficou na fisioterapia o dia inteiro sem fazer nada. Aí o cara fala assim, cara, escreve qualquer coisa. Não dá, não aconteceu nada. O cara ficou na fisioterapia. Ainda dentro desse tema sobre as mulheres, você faz parte hoje de um projeto chamado Bendito Seja o Futebol, onde um jornalista masculino, né, o Douglas, criou esse projeto, e é um projeto que dá vez e voz para as mulheres dentro do futebol. Como é para você fazer parte desse projeto tão importante que, cara, as meninas lá comentam, opinam e fazem as reportagens dentro do Bendito Seja o Futebol. Um projeto, assim, fantástico que a gente precisa falar e divulgar cada vez mais, porque as mulheres estão dentro desse contexto do futebol, entraram para nunca mais sair. Na verdade, esse é um projeto bem bacana. Eu estou nele há pouco mais de um ano. Isso foi me trazido por um colega que trabalhou comigo, um produtor, que é o Luiz Ferreira. Ele estudou com o Douglas, conheci o Douglas Rodrigues, que é um jornalista esportivo, atua no Esporte Interativo, enfim, em vários outros veículos. E o Douglas criou esse espaço, que o Bendito Seja o Futebol, ele tem vários núcleos, vários perfis no Instagram, e o núcleo gaúcho, mineiro, paulista. Você é apresentadora, tanto do Rio São quanto do São Paulo. Rio, né? E aí ele
as meninas, ele foi idealizador, mas ele tem mulheres que coordenam os núcleos, até porque Não, é muita gente. Muita gente, muita gente. E isso é muito legal porque é um projeto que, assim, são mulheres torcedoras, algumas, assim, algumas nem são da área, aliás, a maioria não é da área. Mas são muito boas, viu? Porque eu acompanho. Tem dentista, tem na verdade, são apaixonadas pelo futebol. Quando você bota essa paixão, esse envolvimento pelo esporte que é o futebol, você traz verdade. Não, e tem outra coisa também, Fabrício, tem uma coisa chamada diversidade que é muito legal. É importantíssimo. Quando você tem isso dentro de um projeto, são várias mulheres que pensam de maneiras diferentes, estereótipos diferentes, visões de vida diferentes, sotaques diferentes. Isso é importante. O futebol é muito isso, né? Embora seja paixão nacional, mas ele tem dentro de si uma diversidade. Então, assim, isso o projeto traz que é muito legal. Não, quando eu conheci, na verdade, eu conheci por acaso o projeto, foi no Instagram. Estava olhando o Instagram e eu vi o projeto, comecei a ver o projeto, comecei a tanto ouvir quanto ver. Eu falei, cara, essas meninas são boas. Tanto que eu achei que eram jornalistas. E algumas não, algumas são e outras não são elas jornalistas. Falam super bem. Mas era assim, uma dicção perfeita, uma análise muito bem feita. Talvez eu não faria uma análise tão bem feita como elas. Eu falo, cara, que projeto. Aí comecei a conhecer um pouco mais a fundo. Foi assim quando eu conheci você, entre outras meninas, que eu tive o prazer de falar com elas e elogiar e falar assim, cara, meus parabéns. Esse é um projeto realmente que assim vai mudar a visão e a maneira de se entender o futebol. Isso é bacana. É a mulher tendo voz sem você ter amarras ali. Ninguém não, isso aí, assim, com marketing super baixo. Você não tem, por exemplo, eu conheci um projeto fuçando. Exatamente. Não tem uma coisa assim de divulgação. Não tem. Que é uma coisa financeira por trás, sabe? Você está entendendo o que eu tô tentando claro. dizer. Usar a mulher para um marketing. Não é isso. Não é isso. A proposta do projeto não é esse. É realmente dar voz e vez às mulheres que chegaram no futebol, estão cada vez mais dentro do futebol para nunca mais sair do futebol. Isso, graças a Deus, as coisas estão mudando. E a Luciana Campos, comentarista de futebol, qual é a sua preparação para uma transmissão ao vivo? Eu já falei, a minha é fazer o sinal da cruz, rezar para o Papai do Céu e falar, vai dar tudo certo. E a Luciana Campos, como é que a Luciana Campos faz? Eu procuro assistir os jogos anteriores das equipes, buscar material junto às assessorias. Hoje, com a internet, é bem facilitado, você tem uma gama de canais específicos de futebol. Você tem também uma informação mais fácil hoje, né? Na nossa época, não que a gente seja tão velho assim, mas na nossa época era a assessoria que passava. Porque nem sempre você conhece o time, enfim, os times chamados pequenos ou que estão fora do eixo. O repórter é obrigado, a gente faz jogos de todo mundo. Exatamente. Então, só que hoje você tem os youtubers das próprias equipes, que alguns você consegue filtrar e ouvir até para conhecer os jogadores, né? Então, além disso, eu faço parte de grupos de análises táticas, de estratégia, de futebol. O conhecimento está sempre no seu vocabulário. Eu gosto muito, eu acho que é isso que fundamenta, assim, é o que fica. Tudo vai parar no seu conhecimento. Você pode perder tudo na vida, menos o seu conhecimento, isso ninguém vai te tirar. Então, assim, é uma coisa que eu faço. Então, quando eu vou, por exemplo, eu vou fazer o futebol no final de semana, eu começo já assistindo os jogos anteriores, vendo quais são as escalações, fazendo comparações nos jornais, o que teve. Estudando o jogo, né? Exatamente isso. Você chega numa rádio ou numa televisão, ou seja, despreparado. Não é assim, mais adequado. Você passos largos para o fracasso. Não, com certeza. Não tem jeito. E aí eu brinquei com o sinal da cruz, mas eu também. Se você ver as minhas anotações para entrar ao vivo na rádio ou na televisão, cara, parece uma bíblia. Mas eu também faço isso. No final das contas, a gente nem usa nem metade daquilo que a gente pegou, né? Mas sabe o que acontece? No meu ponto de vista, é que a gente estudou tanto aquele tema que tá gravado. Você consegue memorizar de tanto que você Porque tem uma coisa estuda. Também, você acaba ficando preso ao que tá ali, né? Você acaba não saindo. Nem sempre é aquilo que acontece. Você pode contrapor e outra coisa, no jogo de futebol, que é o que a gente está falando mais especificamente,
as coisas mudam. Sim. Você começa o seu comentário de um jeito... bastante dinâmico. E aí você termina totalmente diferente. Sim. Porque ou o time não foi bem, ou aquele jogador tal arrebentou no jogo, Sim. então você vai mudando. Então, pra gente encerrar esse primeiro bloco, saia justa, pergunta saia justa. TV, rádio ou redação? Qual que você prefere dos três, ou para você todos têm a sua mesma importância e para você é um prazer, uma diversão realizar esses três trabalhos? Todos são diferentes, evidente, têm as suas peculiaridades, mas eu não faço a diferença entre eles. Eu gosto de fazer, é claro, a televisão exige um pouco mais porque ela requer uma preparação, inclusive estética, né? Principalmente da mulher. O cabelo, até porque eu, por ser uma mulher vaidosa, então vou estar sempre vendo cabelo, roupa, esse tipo de coisa. Muito diferente. Isso é normal, né? É coisa básica. Então, assim... Ver como é que tá a luz, a iluminação. Tem muito disso. Claro, isso é uma coisa que acomete 100 de 100 mulheres, evidente. Um pouco diferente da rádio quando ela não vai pra web, né? Porque a rádio hoje, ela tá indo muito pra web, você tem imagem. Hoje tem... Então, eu ia chegar nesse ponto pra perguntar. Era a última pergunta do bloco, mas assim, a gente já encaixa uma coisa na outra. Rádio é rádio, TV é TV, porque querem fazer rádio, TV e TV, rádio. Você entende? Porque assim, o cara que está na televisão, ele quer narrar na televisão como ele estivesse narrando no rádio. Não, isso é impossível. Então, o cara que está no rádio, ele quer botar a imagem do jogo no meio de uma transmissão de rádio. Mas isso eu acho que são duas coisas ali diferentes, porque você está usando a internet, nesse caso, como uma ferramenta de difundir mais uma linguagem radiofônica, né? Porque a linguagem se usada no rádio, ela até se aproxima um pouco da linguagem na televisão, porque é uma linguagem objetiva, direta, curta. Um pouco mais pausada. Mas em termos de transmissão de futebol, há uma diferença. Enorme para mim, enorme. No rádio, na televisão você tem imagem, então você até utiliza um pouco o recurso da fala até para deixar que os outros vejam. Então você só vai intervir ali pontualmente. Exatamente, pontualmente naquele detalhe. Para fazer o comentário. No rádio não, no rádio você está conduzindo aquilo, levando a pessoa que não está vendo, não tem ideia do que está acontecendo. Descrever o máximo de coisas que está acontecendo dentro daquele contexto que quer exatamente ouvir. Isso. Gostei da sua resposta. Então, galera, voltamos já com a segunda parte do Convocados pela VE com a Luciana Campos. Estamos de volta com a parte final do Convocados pela VE. Do meu lado, Luciana Campos. Lu, agora voltando aqui do nosso intervalinho comercial, saímos um pouco do tema, a sua carreira, a sua vida, a sua longa trajetória por dentro da rádio, televisão, entre outros veículos de comunicação. Agora voltamos para o futebol. Na sua opinião, na sua visão de jornalista, como é que a gente está entregando o nosso produto futebol? A gente faz transmissões, o mundo está mudando, e como é que hoje a gente, na sua visão, está entregando produto futebol? Porque quando a gente faz uma transmissão de um jogo de futebol, outro esporte, a gente está vendendo um produto para quem está ouvindo ou para quem está vendo. Na sua opinião, como é que a gente está nesse produto, especificamente o futebol? Eu acho que o futebol brasileiro tem evoluído bastante em termos de profissionalização, embora a gente ainda assista alguns momentos, aliás, alguns não, muitos momentos ainda de falta de profissionalismo. Isso tem a ver com um calendário ainda problemático, as contratações. A gente vê, por exemplo, uma discussão em torno de uma liga de futebol muito semelhante ao que se vê na Europa, principalmente na questão das transmissões, até para você ter ali um equilíbrio entre ganho. Exatamente, o ganho financeiro é muito importante. Hoje, eu acho que, por exemplo, um time de menor expressão, é difícil ganhar o Brasileirão. Mas aí quando você fala de menor expressão, é uma coisa que hoje no Brasil assim depende muito, mas em termos de audiência, o esporte por si só um produto que ele dá audiência, porque é uma coisa que as pessoas assistem. Então é preciso você diminuir um pouco aí esse gap que existe entre os clubes, até para você massificar, né? E dar oportunidade também para os chamados de menor expressão, que a gente chama aqui, que hoje em dia até a gente até conhece mais, né? Por conta até das redes sociais, isso facilitou bastante essa prática massiva aí, em alguns casos, porque a gente sabe que a internet não é um instrumento que está acessível a todos, por uma questão de custo, até mesmo tecnológico. Mas eu penso que no Brasil a gente
começa a evoluir, começa com discussões, ainda muito lentamente. Tem algumas leis que estão sendo aprovadas no Congresso para que a gente saia um pouco, porque quando a gente tinha a chamada Lei Pelé, ela era muito centrada no futebol, e agora você teve a aprovação recentemente da lei, chamada Lei Geral do Esporte, que abarca uma série de modalidades. Né? Isso é importante, porque cada esporte tem a sua peculiaridade. Então a gente começa com o estofo jurídico, depois vem com a questão da prática, a questão de investimento. E eu sou daquelas que defendo o Estado como propulsor da questão esportiva, no sentido de você ter uma política de esporte, isso começa na escola, você ter a educação base, física, né? Exatamente, você permitir que aquelas crianças tenham acesso a equipamentos esportivos de preferência públicos, para que elas possam alcançar, ter a oportunidade, enfim. Claro que a iniciativa privada ela é muito importante, mas ela não vai chegar ali se não tiver uma certeza. A gente tem um exemplo de investimento público no vôlei, né? O Banco do Brasil, com o Banco do Brasil, o que o vôlei brasileiro se transformou após o aporte financeiro do Banco do Brasil, que continua ali. Foi uma mudança estrutural exatamente, completa. Né? Nós somos tricampeões olímpicos, se eu não me engano, foi Barcelona, ou Bio, já não me engano. Foi Barcelona, Londres e... Enfim... que aí a gente tem tanto o masculino quanto o feminino também. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que o Brasil começa essa discussão e ela é muito bem-vinda. Eu concordo com você. O setor privado, ele é muito importante por causa do aporte financeiro. A gente sabe, a gente não é nenhum demagogo para falar que o dinheiro não faz diferença. Não, total. Você precisa... A gente está falando de esportes de alto rendimento. E demanda dinheiro. E patrocínio. Hoje, patrocínio, o atleta, infelizmente no Brasil, você não tem essa política, você até tinha um pouco da questão do Bolsa Atleta, ainda que vigora até hoje, mas os valores são curtos. Você tem aí as Forças Armadas que fazem até um trabalho. Pouquíssimos atletas de alto rendimento conseguem essa bolsa. Temos o caso da canoagem, que ficou muito famoso, né? Teve uma repercussão gigantesca. Mas assim, nem todos os atletas conseguem. Temos atletas de alto valor inenarráveis no Brasil. Só que a gente não consegue mais pagar para que essas pessoas consigam desempenhar ou só focar nisso na sua vida. Você tem algumas modalidades aí um pouco... Por exemplo, eu falei do vôlei por quando incentivo público, que ali você tem claramente, né? E aí você tem a geração do Bernardinho, do... multicampeão. Do Zé Roberto, enfim. E aí, por exemplo, você tem um basquete hoje, a gente tem problemas até das nossas seleções em termos de classificação, né? Até de participação olímpica. Mas você tem clubes, o Flamengo tem hoje é muito importante no basquete, tem um time sólido no basquete. Várias exatamente, gerações. mas você não tem essa repercussão, você não tem isso em outros clubes chamados de camisa. O próprio futebol feminino, você tem aí a Conmebol impondo uma situação de que você precisa ter. E aí as pessoas falam, porque não tem interesse. Não é porque você não tem visibilidade. Interesse tem. É mal distribuído. Exatamente. E mal gerido, né? Então esse é um problema. Mas eu acho que o Brasil começa a olhar para isso. É importante que se olhe. É importante que se tire o preconceito sobre esse tipo de discussão. É importante que todos os agentes sentem à mesa, incluindo o poder público, que tem uma participação importantíssima nisso. Então eu acho que a gente está aí caminhando, não a passos largos como deveríamos, mas num ritmo razoável, vamos dizer assim. Está caminhando, né? Está caminhando. A gente tem problemas, como qualquer pessoa, qualquer país tem problemas, né? Sim. Mas a gente está caminhando. Eu acho que está indo para o lado positivo da coisa. Acho que está melhorando. Voltando para o tema futebol, temos agora o árbitro de vídeo, o VAR, né? Você acha que com a chegada dessa nova tecnologia, o futebol perdeu um pouco da magia do futebol ou o VAR realmente veio para melhorar o futebol e acabar aquelas coisas que aconteciam, né? O jogador fez gol com a mão, o VAR vai entrar, entre outras coisas. Acho que é benéfico a vinda do VAR? Eu considero benéfico sim, o uso da tecnologia, desde quando operada por pessoas capacitadas para isso e quando você tem um objetivo claro. O VAR ele não pode ser usado como um instrumento para sanar subjetividades.
Todos nós somos passíveis de erro, Sim, e isso somos os árbitros humanos. também, exatamente. E eu acho que ele vem para corrigir erros grosseiros, né, que o árbitro não via ou se equivocava de uma maneira... Você sabe que quem está ali como nós, quando transmitimos, é fração de segundo. É, exatamente. O árbitro também é fração de segundo. Então, quando o VAR vem, eu defendo isso, o uso da tecnologia com pessoas capacitadas. Mas eu acho que no Brasil, em alguns momentos, se destoa, né? Não se usa dessa forma e acaba atrapalhando, inclusive, o espetáculo do show. Por exemplo, a questão dos impedimentos milimétricos. Isso, inclusive, na Europa está sendo discutido. Eu não vejo como algo assim que seja coerente ou algo que faça sentido você impedir um cara que está com uma metade da perna ou um braço na frente. Isso não tem, o cara não leva vantagem. É difícil você mensurar. Exatamente, isso, né? Mas isso não leva vantagem no lance. Então, milimetricamente, é difícil você levantar a vantagem. Se você está a 1 metro de distância, isso é outra história. Aí realmente você está em posição Então eu defendo, eu acho que o VAR veio sim para ajudar. Eu acho isso muito importante, só que eu penso que tem que ter uma capacitação. Isso passa pela maneira de gerir o futebol brasileiro, que ainda temos problemas, né? Uhum. A gente tem uma CBF bastante contestada do ponto de vista ético, a gente tem essa coisa... A CBF em todas as esferas, tudo ali é conturbado, tudo muito debaixo dos panos, tudo muito... Então isso precisa ser revisto. Exatamente. Até acho que o VAR agora, alguns minutos atrás, eu ia falar que era contra o VAR. Acho que o meu posicionamento já está começando a mudar com relação ao árbitro de vídeo. É natural, isso eu acho que a gente vai... Eu acho que os argumentos, pelo menos para mim... Muito bem defendidos. Muito bem defendidos. Porque eu acho que assim, a gente precisa ali compreender o uso da... A tecnologia, ela veio para ajudar. Não, é uma realidade. A gente não pode parar a evolução. Eu não acho que a tecnologia substitua o homem, não acho isso, não acho mesmo. Acho, claro, em alguns momentos vai fazer isso a gente não tem como parar. Mas ainda tem um operador ali para... Você tem o operador, exatamente. Só que você, o que aconteceu. E aí você tem que voltar aquilo pro... Se existe, eu acho que se existe dúvida no VAR, prevalece o que está em campo. Não faz sentido o VAR ter dúvida e chamar o árbitro, se essa dúvida colidir com o posicionamento dele dentro de campo. Você coloca uma dúvida ainda mais no árbitro. Exatamente. Se o VAR tem dúvida de um lance e o juiz, a maneira como ele se portou, ele se posicionou, ele conduziu, ele tem ali clareza naquilo... Deixa a avaliação do juiz, né? Agora, se você assistir ali uma imagem que contrapõe, mesmo que o cara tenha ali... Que é aquela imagem grosseira que você falou. Exatamente, a coisa enfática, né? Então, eu acho que não faz sentido. Gritante o erro. Sim. Aí tá na hora do VAR atuar. Sim. E agora eu quero saber de Lu Campos. Posso te chamar de Lu Campos? Pode, então, claro. De Lu Campos, quem são seus ídolos, tanto na parte do jornalismo, quanto na parte do esporte? Quem são esses caras? Fala assim, a Lu Campos... Esses caras são os caras. Rapaz, no jornalismo eu tenho alguns, Ricardo Boechat, Mauro Betting, eu tenho Tino Marcos. Vai anotando aí, cara. A lista aí, vai estar aumentando, vai anotando. O Tino Marcos, tem Marcos Uchoa, das mulheres tem a Glenda, tem a Carol Barcelos, que é uma puta repórter. Ih, falei que até palavrão, desculpa, gente. Não tem problema, isso aqui... Você está em casa, a vitrine esportiva é a sua casa, não tem problema nenhum. Aqui o negócio é diferente. Tem a Fátima Bernardes, que fez um... Tô até com o meu bloco, tô anotando aqui. Vai falando. Fátima Bernardes, que ela trazia, assim, no jornalismo diário, né? Vou falar uma palavra, então, ela é uma puta jornalista. Ela é fantástica. Ela é fantástica, exatamente. Então você tem aí... no esporte, né, de uma maneira geral, tem o Zico, eu tenho... Não, o Zico tá em outro patamar. Você tem o Júnior, eu tenho o Sócrates, que é um cara que representou muito. É que o Sócrates é uma coisa muito enraizada, né? O Sócrates, o Casagrande são caras que representam, e a mim isso fala muito alto, porque eu sou uma pessoa, eu acho que todos nós somos sujeitos políticos e a gente tem posicionamentos bastante definidos. Eu nunca tive problema em me posicionar nesse sentido. Então eu acho que jogadores como o Richarlison também, né, o posicionamento dele,
Você tem que saber qual é o posicionamento que você tem e esses caras têm. Eu ia falar dele, o Richarlison é um cara de uma inteligência. Uma inteligência. Fora do normal. Não, e você saber um cara apedrejado. Mas assim, ele... Sabe que incomoda. Exatamente. A inteligência dele incomoda os caras que se acham os deuses, mas o cara de uma inteligência, de uma fineza. E o futebol reflete isso, a sociedade. É importante que se posicione, independente da posição que for, você pode concordar ou discordar. Vivemos numa democracia. Exatamente. A sua opinião, ela é válida. Posso ser contrária à sua opinião, mas assim, o respeito precisa prevalecer, mesmo que eu não concorde da sua opinião. Isso é uma democracia. Saber ouvir e respeitar. Você tem, assim, da minha geração, o Cristiano Ronaldo, Messi, que são caras que, porra, são sensacionais. São os caras, né? Exatamente. Da atualidade, Então, são alguns desses caras aí que eu admiro bastante. Não, eu também, eu tenho vários, mas assim, que eu não gosto de revelar, senão os caras vão se achar muito, então é melhor guardar pra mim. Ano de Copa do Mundo, 2022, ano de Copa do Mundo. Pra você, quais são as reais chances da nossa seleção brasileira em trazer a Copa do Mundo de volta para casa, que é o Brasil? Reais chances, olhando o time de hoje, olhando o treinador e olhando um contexto geral dos últimos 4 anos. Eu acho que a gente tem reais chances de trazer. Eu acho que, claro, a gente não teve nenhum ali confronto com alguma seleção europeia que a gente pudesse ter uma real avaliação. Embate, né? Aquele embate que fala assim, cara, pegamos um europeu, vamos ver o que vai acontecer. Exatamente. O Brasil sobra aqui na América do Sul. O Tite tem números incomparáveis, excelentes números. E se você for considerar que... eliminatórias não deu pra ninguém. Exatamente. Se você for considerar que na final da Champions League, entre Liverpool e Real Madrid, metade ali dos times que estavam, dos jogadores que estavam em campo, você tinha ali... Você tinha um Alisson, você tinha um Casimiro, você tinha um Éder Militão, Vini Júnior. Fez gol. Tinha mais alguém. Recado pro Vinícius Júnior, hein? Copa do Mundo, hein? Tem que fazer gol, hein, filho? Dá de Gabriel Jesus, não. Pois é, você tinha ali, pelo menos eu contei que tem mais, mas eu não tô lembrado. Não sei se o Fernandinho tava. Não, Fred. Aliás, Fred. A minha memória é uma das melhores. Eu tenho idade, cabelo branco, tenho idade. Você tem Fred, você tem o Alisson, enfim, você tem pelo menos 6 aí que eu citei. Você tem, um quarto? Não, podia ter 2 brasileiros, já é muita coisa. Se a gente imaginar que os europeus jogam futebol de uma maneira diferente como é jogado na América do Sul, você ter mais 6 brasileiros, isso demonstra a força do futebol. Isso é impressionante. Então eu acho que o Brasil tem reais chances sim. Não vai ser fácil, continuo... Tiro curto, né? Tiro curto, tudo acontece. Se você não tá bem naquele dia, você tem uma puta seleção, você tem tudo estruturado, mas se tu não tá bem naquele dia, você perde uma Copa do Mundo. É verdade. Eu continuo achando a França a super favorita, você tem a Espanha também, chega a Alemanha, a Inglaterra, a Itália não foi, né? A Itália tá fora. Alguma coisa internamente acontece na Itália, tanto no país, a gente sabe que a nossa sociedade, ela é o reflexo da seleção brasileira, da seleção do país, né? Por exemplo, futebol. Como é que está o mundo hoje? O mundo hoje está perigoso, chato. O futebol como está hoje? Perigoso, chato, cheio de mimimi. É um reflexo, o futebol ele é um reflexo da sociedade, não tem jeito. Então, voltando à Itália, por isso que eu acho que a seleção italiana tem problemas com isso. Então, é isso. Reais chances, Brasil levantar aquela Copa do Mundo. Se não der Brasil, tu acha que dá França? Eu acho que é uma grande possibilidade da França. França... Mbappé? Eu acho que sim. Eu acho um jogadoraço. Eu acho também, apesar da gente estar tendo informações agora, que ele me parece com alguns problemas dentro do PSG, né? Inclusive de querer sair ou não. Quem não tem problema no Paris Saint-Germain? Eu queria entender um jogador. Cara, o cara monta um timaço e todo mundo tem problema com todo mundo. Pois é, mas aí quando você dá ao jogador esse poder de ele escolher, como me parece... Não é mais uma empresa, né? Esse é um problema. Então, assim, e aí você tem ali o Messi... Enfim, vamos aguardar para ver. Mas eu acho que a França e Espanha tem grandes chances, assim. Vamos ver, né? Assunto Neymar. Já pra gente emendar na seleção brasileira. Neymar, mimado, super garoto, ou realmente você acha que o Neymar pode fazer a diferença nesta Copa do Mundo?
Eu acho que ele pode fazer, porque técnica ele tem, futebol que ele tem, garoto não, porque ele já é um homem de 30 anos. A gente não dá para infantilizar as atitudes do Neymar. Acho que pode não concordar com ela. A forma como a carreira dele foi gerida, principalmente pelo pai dele, eu acho que teve problemas. Eu acho que os fatores extracampo atrapalham demais. Atrapalharam, ele não conseguiu ter uma projeção. Não que ele não tivesse a projeção internacional, ele teve, mas os títulos de jogador que se esperava que ele ganhasse, ele não ganhou. O Brasil tem aquele hiato, né? E Adriano Imperador não foi, aí o Neymar a gente Eu acho que foi depois do Kaká a gente não ganhou mais ninguém, ou não? Não teve mais assim um cara... Kaká foi o último, eu não me lembro. Sim, eu acho que foi o último, né, que a gente ganhou o melhor do mundo. Uhum. Então, e ele ainda deu azar de pegar o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? Que acabaram ficando dividindo as bolas. Os caras voando cada vez mais e o Neymar correndo por fora, não ganhou uma Copa do Mundo. Pois é, que foi o que aconteceu com o Modric, né? O Modric, que, se eu não me engano, é do Real, o Modric. Então ele acabou ganhando aquela bola de ouro lá a Croácia, que, né? Quando fez realmente a final. ele fez uma Copa do Mundo, mas assim, pra ganhar uma bola de ouro, eu acho que forçou um pouquinho a barra. Talvez se o Brasil for campeão, talvez ele ganhe. Eu acho. Uma bolinha de ouro. Mas o Brasil tem que ser campeão. Nosso querido Neide. Fica de olho no Neide aí. Vamos então, ver. a gente fechar o programa de hoje, Lu Campos, que eu adorei chamar de Lu Campos, olhando para aquela câmera, vamos cumprir a tradição da vitrine esportiva. Luciana Campos, qual é o time do seu coração? Eu sou flamenguista. Revelações de Luciana Campos, ela é rubro-negro, carioca. Lu, adorei a sua participação, viu? Muito obrigado. Obrigada. E você está no Convocados pela VE. Valeu, rapaziada. Até o próximo programa. Tchau, tchau, gente.